Olá, eu sou a Thelma e hoje eu quero dar algumas sugestões para quem gosta de ler, escrever e para quem gosta de roteiros bacanas, bem elaborados. Para isso, eu tenho 4 sugestões de livros que eu amei. Tem alguns que eu leio toda hora, alguns que eu tô quase terminando, são fantásticos. Vocês precisam ver quais são esses livros que trazem também listas de livros pra gente ler mais ainda. Mas antes de dar sequência, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Pois é, vamos falar de leitura, escrever e também de roteiros, né? Por exemplo, esse livro aqui, da Francine Prose, Para Ler como um Escritor. Bom, nesse livro, gente, não é só para te ensinar a leitura atenta e as vantagens dela, mas também para quem quer escrever. Talvez até mais para quem tem essas aspirações de escritor. Eu já vou contar para vocês o que ela faz, é fantástico. Mas antes eu queria mostrar esse outro livro aqui, que é A Jornada do Escritor. O Christopher Vogler, ele vai mostrar pra gente a jornada do herói. Sim, do Joseph Campbell, mas traduzida aí para os roteiros de filmes. É uma baita de uma viagem. E também esse aqui, ó, queria mostrar, que é de um autor brasileiro. Eu tô falando do Luiz Antônio de Assis Brasil. Ele escreveu essa obra-prima que é o guia perfeito para quem quer escrever, né? É uma aula imensa de escrita criativa, é maravilhoso, eu já vou falar dele também, assim como encerro com Sobre Escrita do Stephen King, né, que vai contar um pouquinho da vida dele e as dicas, aqui são mais dicas, né. Mas vamos lá para Francine Prose, né, o primeiro que eu mostrei para vocês. Ele é incrível, ela vai conseguir, ela é professora, eu acho que isso... a experiência de lidar com alunos faz com que ela seja muito didática e não fique na área acadêmica num sentido mais difícil de se acompanhar. Não, ela vai trazer isso para o leitor normal e para o escritor normal, que é muito importante. A gente precisa dessa informação de uma forma palatável, né? Que a gente consiga entender, digerir e usar de uma forma boa, e ela faz isso primorosamente. Ela começa, gente, pela palavra, né? Ela vai mostrando textos, né, livros, contos, indicando autores que lidam com a palavra de uma forma especial. Aí ela evolui para a frase, como as primeiras frases dos livros, dos grandes best-sellers, ou de livros que realmente foram marcantes, foram feitas. E ela vai mostrando tanto a colocação das palavras, como a frase foi montada, ou omissão delas. É super interessante. E ela vai para o parágrafo, depois vai para os personagens, vai para a trama, ela vai esmiuçando passo a passo da escrita, né, da elaboração de uma obra de ficção, e vai exemplificando com obras que foram um sucesso, que merecem ser lidas. Então você, além de ir entendendo essas peculiaridades da leitura atenta ou de como escrever, né, como elaborar o seu texto, você também vai tendo dicas de leitura. Ao final, tem uma lista gigante de autores e obras que ela sugere a leitura. E para a versão brasileira, a gente tem o Ítalo Morricone, que fez uma lista de autores brasileiros também. Traz um pouco para o nosso contexto, né? Claro, porque a literatura anglo-saxã é um pouco diferente da brasileira, então ele faz esse regionalismo aqui pra gente, faz essa ponte e fica uma obra-prima. Eu tô adorando esse livro, eu ainda não acabei, eu tô em 60% dele, porque como eu tô lendo muitas coisas ao mesmo tempo, as leituras elas diminuem a sua velocidade, mas extremamente prazeroso. Para mim, que sou escritora, eu tô achando precioso. Então, se você também escreve,
Olha, super recomendo. Mas para quem é leitor e quer ter acesso a indicações muito interessantes de autores, ela dá cada dica que você fica assim, ai, eu tenho que ler esse livro, sabe? É muito legal. Bom, é para nossa listinha pequena de livros, né? A gente tem pouca coisa, né? Já a Jornada do Escritor, né? Bem para quem tá entrando nesse mundo de escrever. E aqui a Jornada do Escritor, talvez ela valorize um pouco mais os roteiros de filmes, né? Ele vai... Bom, voltando lá para a Jornada do Herói, Joseph Campbell, que escreveu O Herói de Mil Faces, O Poder do Mito, né? O que ele fez? Ele comparou inúmeras histórias, né? Mitos de diferentes povos em diferentes épocas, religiões. Então ele fez isso comparativamente e percebeu que existia um esqueleto comum, um roteiro por trás de todas essas histórias, independente de onde elas aconteceram ou quando, que é a jornada do herói, que tem determinadas fases que levam esse herói à sua transformação, né? E isso se repete nos livros e nos roteiros de filmes. A gente tem um personagem que vai se transformar ao longo da história. Ele não pode, né, começar a sua história ali, a sua primeira página e terminar lá no último capítulo igualzinho ele começou. Ele tem que ter uma transformação e ele descreve o passo a passo disso baseado nessas histórias. Um clássico exemplo disso é o Star Wars. O George Lucas trabalhou a quatro mãos com o Joseph Campbell na elaboração da história do Luke Skywalker. Sim, a gente tem ali perfeitamente a jornada do herói em todas as suas fases. E é bem interessante. Aqui, nesse livro, o Christopher Vogler, ele vai mostrar pra gente, usando exemplos de filmes e seus roteiros, essas fases. Ele tenta deixar um pouco mais didático o que o Joseph Campbell fez. E vai exemplificando com os filmes. Para quem gosta, quem é cinéfilo, curte um filme, quer entender o porquê das cenas, o que aconteceu com o herói do filme naquele momento, esse livro é um prato cheio, é super gostoso de ler, vai falar dos arquétipos também, que aparecem em todas as histórias, e para quem é escritor, gente, é imperdível. E aí eu passo para esse livro do brasileiro, né, o professor e escritor Luiz Antônio de Assis Brasil. Escrever ficção é um guia aí para a produção literária, né, para a escrita criativa. Ele teve uma experiência vastíssima como professor, escritor e também até passando como secretário de Cultura, se não me engano, do Rio Grande do Sul. Ele é da PUC do Rio Grande do Sul, se não me engano, ou pelo menos a atuação dele deu origem a uma série de cursos de graduação e pós em escrita criativa lá na PUC do Rio Grande do Sul, que é algo bem diferenciado aqui no Brasil. Acho que você não encontra muitas opções. E ele faz um passo a passo, é um guia realmente de como escrever sua obra de ficção. E ele dá um peso muito grande ao personagem, e isso eu acho perfeito, né? E ele vai explicando, né, que uma vez que você construa bem o seu personagem, aplique ação e reação. Tem aí uma questão essencial, né? O conflito bem claro, você tem um belo livro nas suas mãos, né? E ele vai mostrando isso com exemplos na literatura. Vai te mostrando, você vai lendo trechos com ele, né? Ele coloca esses trechos e vai esmiuçando o que ele está dizendo ali naquele exemplo. É muito legal, gente. Super recomendo. Esse, para quem é escritor, é um livro de estudo. Eu já li, reli, não sei, algumas vezes. E assim, vou continuar fazendo isso para sempre, eu acho, porque sempre que você se sente inseguro, que você se perde, você volta ali e preciso usar ação e reação.
preciso melhorar o meu personagem. Você vai entendendo que questão você está falhando na hora de escrever sua ficção. E por fim, a gente tem o Stephen King e a sua obra sobre escrita, arte em memórias. Aqui é um pouco diferente. Os 3 primeiros vão te dar muita base de leitura e escrita de forma muito técnica e muito bem fundamentada. É isso que vai acontecer. O Stephen King, ele não quis fazer isso, né? Ele, até pela formação dele mesmo, eu acho. A metade do livro é uma autobiografia que é divertidíssima. Conheçam a vida do Stephen King, gente. É assim, um moleque que aprontou todas. Não sei como sobreviveu à infância. Era filho de mãe solteira e as dificuldades disso. Uma mãe que apoiou que ele escrevesse desde pequeno, né? Ele copiou um gibi, alguma coisa assim, uma historinha e mostrou para a mãe dele. Olha o que eu fiz, mãe. Aí a mãe falou, foi você que fez, que maravilha. Mas ele falou que tinha copiado. Ela falou, se você fizesse tudo, eu tenho certeza que ia ficar melhor ainda. E ele fez. E ela aplaudiu, sabe? Ela apoiou. O Stephen King deu certo. Olha como é importante a gente apoiar os nossos filhos nas suas ideias, né? E aí, na segunda metade desse livro, né, você vai com ele até o momento em que ele faz sucesso com Carrie, a Estranha, quando ele publica, é super emocionante, mas depois também ele segue, né? Mas ele já pula para a parte onde ele teve um acidente gravíssimo, ele quase morreu, mas também tem um papel importante na vida dele. E foi o momento que ele estava escrevendo esse livro. E ao final, se não me engano, acho que é no final, ele coloca uma maleta de ferramentas, ele chama disso. Ele não quer desenvolver um guia como esses outros profissionais que são mais voltados para o ensino, né? O Stephen King é o escritor, ele tá falando o que ele faz, né? Então ele também aqui vai dar um kit. Olha, evite os advérbios, né? Inicialmente, né? Todos os mentes aí, evite o excesso de adjetivos. Ele vai dando pequenos conselhos ao escritor de como melhorar, né? Guarde seu original algumas semanas, releia e tire tantos %. Ele vai dando uma série de dicas de como ser bem-sucedido na experiência dele, é claro. E aí, ele também dá uma lista de livros ao final que devem ser lidos porque são realmente memoráveis em alguns dos aspectos que ele levantou aqui na obra. Então, gente, ele e a Francine Prose trazem essa listinha, gente, é uma lista gigantesca, mas eu acho válida, porque a gente vai olhando, já li, não, e você fala assim, puxa, vou colocar na minha lista aqui futura, seja lá quando for possível ler, não importa, mas quero ler também. Enfim, e é muito divertida essa autobiografia do Stephen King. Bom, são 4 livros um pouquinho diferentes, mas para os leitores, escritores ou amantes do cinema, olha, são 4 sugestões que valem muito a pena. Então fica aqui esse pupurri de sugestões e a gente se vê no próximo vídeo.